alavanca é um instrumento maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você consegue fazer extração de qualquer dente com ele, tá? Você consegue fazer a luxação e a extração de qualquer dente com ele, sem fazer força. Você não precisa fazer força. Olhem para a minha pessoa, olhem para o meu biotipo, tá? Vocês acham que eu gosto de fazer força? Sinceramente, não. Eu não gosto de fazer força. Eu gosto de que o paciente tenha a sensação de que eu estou arrebentando a cabeça dele, assim, com aquela pressão. Não, não gosto. Eu gosto que a extração seja o mais tranquila possível e que o paciente sinta o mínimo possível de pressão, de eu mexendo na boca dele. Qual é o melhor instrumento, então, para mim? A alavanca. Eu gosto de alavanca, eu uso muito alavanca, tá? Uso alavanca desde que eu saí da faculdade e sou fã da alavanca. Para mim, eu resolvo qualquer problema com a alavanca. Extração de dente, qualquer problema a gente resolve com a alavanca. Como que funciona a alavanca? É muito importante você entender como ela funciona. A partir do momento que você entende como ela funciona, o seu uso começa a ficar mais intuitivo. A alavanca normal, na física, você tem um ponto de apoio, que é esse que eu tô mostrando aqui com a seta, tá certo? Você tem que é o ponto fixo, no caso, né? Você tem a força potente, né, exercida pelo objeto que você quer, o objeto de levantar, né, suspender, equilibrar. A força resistente, que é exercida pelo objeto que você quer levantar, né? Então aqui no caso aqui a força potente e a força resistente. E você tem o braço de potência e o braço de resistência. Quanto maior for o braço de potência, maior vai ser a força que você vai exercer com aquele braço. Aqui a gente vê um exemplo de um rapaz que está tentando movimentar esta pedra com uma alavanca. Se ele fosse empurrar a pedra com as mãos, ele não conseguiria empurrar a pedra. Vamos dizer que essa pedra tem 100 quilos. Fazendo o sistema da alavanca, ele aplicando de repente 10 quilos naquela base aqui, nessa base, com um braço de potência maior, 10 vezes maior de repente do que esse aqui, você consegue movimentar a pedra. Agora tem uma questão aqui, gente. O ponto de apoio, veja bem, isso aqui eu não falei em nenhuma aula anterior. O ponto de apoio que você vai usar como apoio, ele tem que ter uma resistência parecida com o que você quer mover. Sabe por quê? Faz de conta, vamos voltar de novo na figura. Se você pegar aqui essa pessoa, se ele, de vez de pegar uma pedra, ele colocasse um monte de areia aqui, ele conseguiria levantar a pedra? Olha, até poderia conseguir, mas a areia ia movimentar, ia fazer, ele não ia ter um apoio firme, ia escorregar, ele ia ter que fazer mais força, às vezes, até para conseguir movimentar a pedra. Tá? Se você botasse um monte de areia fofa ali e tal, né? Se você botasse um isopor ali para apoiar, também não daria certo. Né? Tem que ser um ponto de apoio firme, ok? Então, duas coisas são importantes para a gente entender a alavanca. Vamos agora para uma outra foto. A nossa alavanca, a alavanca que a gente usa para extrair dente, acontece a mesma coisa. Ela é um instrumento potencializador de força. Observe que o cabo onde você exerce a força é muito maior do que a ponta onde você incide a força, onde você joga aquela força para movimentar o seu dente. Por que que isso? Isso é à toa? Não. É para que você faça bem menos força e essa força chegue muito maior lá na região onde você quer movimentar, onde você quer luxar aquele dente. Então, a alavanca, ela é um instrumento em que se você exerce uma força X no cabo e você consegue na lâmina, na ponta dela, até 10x. Olha como isso é interessantíssimo. Quer dizer que se eu fizer uma força de 10 quilos na mão, 10 quilos vocês conseguem levantar na mão? Eu consigo. Isso aqui, muito feijão. Se eu fizer uma força na mão de 10 quilos, vai chegar na ponta do instrumental com 100 quilos. Olha a ferramenta que a gente tem na mão. Precisa fazer força? Não precisa.
O problema é que muitas vezes a pessoa pega esse instrumental, que se você tiver isso na cabeça, você não faz força, você vai luxando o dente com tranquilidade, você sabe que a força que você está incidindo na ponta já é o suficiente para tirar o dente, não precisa fazer força, e taca força. Aí você taca uma força de 50 quilos, sei lá, quanto que vai chegar? Vai chegar em 500 quilos lá no dente. Aí, claro, fratura, né, gente? Óbvio, fratura. Então, ela é um instrumental maravilhoso, né? Gosto muito de usar, uso muito, mas você tem que saber usar, você tem que entender como é que funciona. E veja, gente, a gente usa física, né? Não é porque a gente é dentista que não precisa saber física, não, matemática, tem que saber, tá? Então, veja que quando você sabe isso, não precisa fazer força. Ah, e o fórceps? O que acontece com o fórceps? O fórceps, a força que você incide na sua mão é a força que chega no dente. O que você tem pode ter uma potencialização da pressão. Você tem mais pressão no fórceps. Aí você tem mais pressão, a pressão de apreensão, né, que é para poder segurar o dente, mas os movimentos, a luxação que você vai fazer é tudo aqui, ó, é tudo no pulso e no braço. Então, acaba que você faz muito mais força. Você gasta muito mais energia para fazer a mesma coisa. E muitas vezes até mais demorado. Porque uma coisa é você usar X e ter uma potência de 10X. Outra coisa é você usar X e ter potência de X. Concorda? Não sei se deu para vocês entenderem, mas a alavanca dos instrumentais, né, entre o fórceps e a alavanca, o que mais causa, que tem mais risco de fratura e fraturas brutas, que nem a fratura da mandíbula, por exemplo, é a alavanca. Porque justamente por ela ser potencializadora de força. A gente sempre, quando vai usar uma alavanca, tem que ter o que na cabeça? Primeiro, o que é mais duro, gente? É o osso ou é o dente? Parece uma pergunta idiota, mas é importante a gente lembrar disso na hora que a gente pegar a nossa alavanca na mão. O dente é muito mais duro, o esmalte dentário é a estrutura mais dura que você tem no corpo. Não é à toa que você precisa de brocas diamantadas para poder cortar o esmalte. É uma estrutura extremamente dura, rígida, muito mais dura que o osso. Então, se você pega uma alavanca dessa e começa a fazer força no dente, de forma que o dente forme uma cunha perfeita, e você faça uma força elevada, a chance de você fraturar o osso é muito maior do que você fraturar o dente. Ah, mas por que fratura o dente? Aí tem a ver com a anatomia do dente, processos cariosos, que acabam com a estrutura do dente, mas quando você põe o dente e faz cunha, né, que nem a gente vai mostrar ali na panorâmica depois, a chance de você causar uma fratura no osso é muito grande. Então a gente tem que ter na cabeça, sempre, que o osso é mais mole do que o dente. Se você tiver isso na cabeça, na hora que for usar a alavanca, metade do caminho está andado. Você vai ver, eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, não posso fazer força aqui, porque aqui vai fraturar. Outra coisa que a gente tem que ter na mente é que quando a gente empunha uma alavanca dessa, a gente vai incidir uma força X e essa força pode chegar até 10X. Ah, vai chegar a 10X? Não, depende muito do apoio, do tipo de alavanca, né, que você vai usar, e depende de muitas coisas. Mas ela é potencializadora. Se fosse 2 vezes mais, já estava bom, né, já é bem melhor do que o fórceps. Você vai fazer 2 vezes menos força. Uma vez menos força. O ponto de apoio, gente, tem que ter resistência semelhante ao dente, que você vai querer luxar. Tem gente que quer fazer ponto de apoio na vestibular, é claro que vai fraturar o osso. É ali que eu quero chegar, entendeu? Se o ponto de apoio tem que ter uma certa resistência para que você consiga movimentar aquele dente, você tem que escolher pontos de apoio precisos, bons. Você tem que testar o ponto de apoio para ver se ele não vai quebrar, se ele não vai fraturar, se ele não vai ficar soltando lascas. Senão você pega aquelas extrações que a pessoa extraiu o canino, extraiu, aí chega até aqui assim, a gengiva faz aquele buraco, né? Por quê? Porque a pessoa foi tentando puxar o dente e foi quebrando a tábua óssea. Quando se usa alavanca, luxar é mais importante do que extrair. Olha só, não tenha pressa. Você pegou a alavanca na mão, o que você vai fazer com ela? Você não vai extrair o dente, você vai luxar. Extrair é consequência, gente. Ele vai quase que pular sozinho. Tô falando sério. Se você souber usar a alavanca, você não tem mais dor de cabeça. Vai lá, devagar, não tenha pressa em fazer a luxação. Treina, testa antes de fazer o movimento completo, né, a volta completa. Testa um pouquinho para ver se está firme aquele ponto que você tem de apoio, para você poder fazer o movimento. Então, testa o ponto,
Ah, tá firme, tá tranquilo, o dente está movimentando, vai aumentando, né? Vai aumentando a amplitude do movimento e você vai conseguindo colocar mais força ali, vai luxando mais o dente. Você vai ver que ele praticamente solta sozinho. É muito bom. Mas tem que saber usar. Assim como todo poder, né? Todo poder que você tem requer uma responsabilidade. Mais ou menos isso que acontece. Apoie bem a região que você vai luxar. Tanto a mandíbula quanto a maxila. Por quê? Deixa o slide aqui. Ó. A região que você vai realizar a luxação, né? Tanto a mandíbula quanto a maxila. Por quê? Quando você vai fazer esse procedimento, o procedimento da extração, e você está fazendo um movimento para luxar o dente, quando você não apoia, parte da força que você está fazendo, ou vamos começar com o fórceps, né? Parte do movimento que você está fazendo com o fórceps é dissipado ou na articulação, quando é dente de baixo, né? Que você está forçando assim, para poder puxar o dente, ou no pescoço, que você está fazendo um movimento assim, para poder luxar o dente, parte da força que você está exercendo está sendo perdida no pescoço. Quando você apoia, você firma aquela região, fica muito mais fácil para você incidir a força. Né? Então você tem que firmar a cabeça do paciente. Olha só como é que está aqui o doutor. Ele está apoiando a região onde ele vai remover o dente. Quando você faz solto, pode acontecer isso que eu te falei. Aí o paciente volta para você depois com trismo, com dor na TM. Se você não apoia, o paciente pode espirrar, ele pode suspirar, ele pode fazer não sei o que, escorregar. No que escorrega, fratura o dente, fratura a tábua óssea. Quando você apoia, você limita o movimento dele. Se ele tiver alguma coisa que assustar, que, sei lá, por algum motivo ele movimentar, você não vai perder aquele ponto que você estava mexendo. Então a chance de você ter uma fratura é bem menor. Então apoiar a região de extração é muito importante. Muitos acidentes de fratura de tábua vestibular ocorrem por instrumental escorregar, principalmente na região anterior, região de incisivos, tá? Uma vez eu peguei uma fratura próxima da cavidade nasal para fazer implante e deu o que fazer para poder enxertos, né? Tive que fazer alguns enxertos para poder cobrir ali a região. Tá? E assim eu consegui fazer o implante. Então é muito importante entender isso aqui. É importante você ver o ponto de apoio e também o apoio que você vai ter, tanto o ponto de apoio para fazer a luxação, para você usar o seu instrumental, quanto apoiar mesmo a região onde você está fazendo a extração. Aqui a gente tem, né, a forma como usar, né, as alavancas, né, aqui nós temos um movimento de cunha, então vocês vejam, a pessoa está apoiando, está fazendo um movimento de intrusão, só que ao mesmo tempo você teria que estar com a outra mão apoiando a região para poder fazer esse movimento de intrusão. Apoia a mandíbula ou a maxila. Cunha e roda, né, que é o que a gente normalmente usa, vocês vejam, ele está apoiando na lateral, ou na mesial ou na distal. Você pode fazer um pouquinho na mesial, um pouquinho na distal, um pouquinho na mesial. Você vê que o dente vai quebrando as fibras, né, vai rompendo as fibras e fica mais fácil. Aqui na nossa figura, ó, quais são as regiões que você iria apoiar? Nunca aqui na vestibular, porque na vestibular é fino demais, vai acabar quebrando. Então é aqui na região mesial ou distal. E aqui é a forma de alavanca, né? Que você tirou uma raiz, você vai fazer a remoção da outra raiz. Vocês veem que tem que estar, o ponto de apoio tem que estar bom, tem que ser um bom ponto de apoio. Se você apoiar para o vestibular, a chance de fraturar é grande. Sempre apoia na distal mesial, né? Mesmo em raízes residuais, tá, gente? Em raiz residual, o que você tem que enxergar? Você vai fazer um retalho para você conseguir enxergar a raiz. Ah, mas eu não estou conseguindo ver nada da raiz. Você desgasta um pouquinho ao redor, expor ali 2, 3 milímetros daquela raiz, e aí você vai fazendo a luxação. Como eu falei, ó, desgaste 3 a 4 milímetros, né? Um pouquinho, para você conseguir ver um halo ali, um anel ali da raiz, já é o suficiente.